Povo de Deus, neste vídeo vamos mergulhar no fascinante e muitas vezes mal compreendido livro de Levítico. Este é um dos livros da Bíblia que, à primeira vista, pode parecer denso e distante da nossa realidade, com suas regras detalhadas sobre sacrifícios, pureza e leis sacerdotais. Mas ao longo deste estudo, veremos como Levítico é essencial para compreendermos o caráter santo de Deus e o nosso chamado à santidade. Este livro revela profundos princípios espirituais que impactam nossa forma de cultuar e viver para Deus, especialmente à luz da nova aliança em Cristo. Levítico não é apenas um manual de rituais antigos, mas um convite para nos aproximarmos de Deus com reverência, pureza e gratidão. Através deste vídeo, vamos explorar como os princípios estabelecidos por Deus para o povo de Israel ainda são extremamente relevantes para nós hoje. Veremos como as leis e os sacrifícios apontam para o sacrifício perfeito de Jesus e como isso nos convida a uma vida de adoração genuína e íntima. A nossa jornada pelo livro de Levítico será transformadora, ajudando-nos a amar ainda mais a palavra de Deus, enxergando o quanto ela é viva e aplicável às nossas vidas. Cada aspecto que abordaremos, desde as instruções sobre o culto e o sacerdócio até as leis de pureza e o dia da expiação, nos mostrará como Deus deseja estar presente em todos os detalhes da nossa vida. À medida que entendemos mais profundamente o propósito de cada mandamento, perceberemos a importância de uma vida consagrada e cheia de significado no relacionamento com Deus. Este vídeo trará uma nova perspectiva sobre como enxergamos a Bíblia e o nosso culto ao Senhor. E ao final, espero que você seja levado a amar ainda mais a palavra de Deus, vivendo com mais intensidade a verdade que ela nos revela. Imagine o povo de Israel, recém-liberto do Egito, acampado aos pés do Monte Sinai. Eles haviam visto o poder de Deus ao abrir o Mar Vermelho, experimentado o cuidado de Deus com o maná do céu e bebido água da rocha no deserto. Mas agora estavam diante de uma nova fase. Deus, o Santo de Israel, queria habitar no meio deles. Contudo, havia um grande problema: o pecado humano. Como um Deus santo poderia se relacionar com um povo imperfeito? O livro de Levítico começa a responder essa pergunta. Nos primeiros capítulos, Deus dá instruções detalhadas sobre os sacrifícios. Em Levítico 1, versículos de 2 a 3, Deus diz a Moisés: "Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor." Deus está instituindo o holocausto como uma forma de expiação. O animal sacrificado deveria ser perfeito, sem defeito, pois simbolizava a necessidade de um sacrifício puro para cobrir os pecados. A palavra hebraica para holocausto, olá, significa subida, porque o sacrifício queimado subia como fumaça até Deus. Esse ato de queimar completamente o animal, sem deixar nada, era um símbolo poderoso da entrega total a Deus, algo que nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Estamos entregando tudo ao Senhor ou apenas partes? Assim como o sacrifício era total, nossa devoção a Deus também deve ser total. No segundo capítulo, Deus fala sobre a oferta de manjares. Em Levítico 2, versículo de 1 a 2, lemos: "Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e sobre ela deitará azeite e porá incenso." A farinha e o azeite eram itens comuns na alimentação diária do povo, o que torna essa oferta algo significativo. Era uma oferta de gratidão, de reconhecimento de que tudo que possuímos vem de Deus. No contexto da época, a agricultura era a base da vida, e esta oferta representava os frutos do trabalho. Hoje, esse sacrifício nos desafia a perguntar:
Estamos agradecendo a Deus pelos frutos do nosso trabalho? Estamos entregando a Ele o melhor do que recebemos? A arqueologia nos ajuda a entender ainda mais o cenário. Escavações em cidades antigas do Oriente Médio revelam altares e locais de sacrifício, indicando que as ofertas de sacrifício eram uma prática comum entre várias culturas. Porém, o que diferenciava Israel era o conceito de santidade de Deus e a forma como os sacrifícios não eram para apaziguar deuses temperamentais, mas uma forma de restaurar o relacionamento com o Deus vivo e verdadeiro. Em Levítico 3, Deus fala sobre a oferta pacífica, também chamada de oferta de comunhão. Levítico 3:1 nos diz: se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, macho ou fêmea, oferecê-lo-á sem defeito diante do Senhor. Esse sacrifício era único, pois após o ritual, parte do animal era queimado no altar e o restante era compartilhado entre o ofertante e os sacerdotes como um banquete de comunhão. Essa oferta nos lembra que Deus deseja relacionamento, uma comunhão profunda e real conosco. O sacrifício era uma forma de expressar gratidão por essa comunhão, assim como devemos expressar nossa gratidão por podermos nos aproximar de Deus por meio de Jesus Cristo. O Novo Testamento nos revela que todos esses sacrifícios apontavam para Cristo. O holocausto simbolizava sua entrega total e perfeita por nós, conforme Hebreus 10, versículo 10. A oferta de manjares reflete sua vida de serviço e obediência completa, conforme Filipenses 2, versículos de 7 a 8. E a oferta pacífica prefigura o convite que Cristo nos faz para uma vida de comunhão com Ele. Uma comunhão que começa aqui e continuará eternamente. Finalmente chegamos ao capítulo 4 de Levítico, que trata do sacrifício pelo pecado. Em Levítico 4, versículo 3, lemos: se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre o povo, então oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Aqui o sacrifício é específico para expiação de pecado não intencionais, revelando a seriedade do pecado, mesmo aqueles que cometemos sem perceber. Este capítulo nos lembra da santidade de Deus e da necessidade de purificação contínua. Em nosso dia a dia, quantas vezes somos negligentes com nossos erros, achando que não foi nada demais? Mas Deus nos ensina que o pecado, seja grande ou pequeno, exige expiação. E hoje nós sabemos que essa expiação já foi feita uma vez por todas, através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1, versículo 29. Ao olharmos para esses sacrifícios, percebemos que em Cristo eles se cumprem de maneira perfeita. Ele foi o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica e o sacrifício pelo pecado. Tudo isso nos aponta para a obra redentora de Jesus, que nos convida a uma vida de entrega total, gratidão, comunhão e arrependimento contínuo. Hoje somos chamados a viver em santidade, sabendo que Deus deseja habitar no meio do seu povo, assim como no tempo de Moisés. A diferença é que agora ele não habita em tendas ou tabernáculos feitos por mãos humanas, mas em nossos corações. O que estamos dispostos a sacrificar então em nossa vida para que essa habitação de Deus seja plena em nós. Que cada um de nós, como Romanos 12, versículo 1, nos instrui, ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nosso verdadeiro culto racional. Nos capítulos 5 a 8 de Levítico, Deus continua a dar instruções sobre os sacrifícios, mas agora com um foco mais específico na confissão de pecados e no papel dos sacerdotes. No capítulo 5, Deus aborda o sacrifício pela culpa. Em Levítico 5, versículo 1, lemos: se alguém pecar ouvindo a voz da maldição e for testemunha de algo que viu ou soube, se não o denunciar, levará a sua iniquidade. Aqui, Deus deixa claro que mesmo o silêncio diante do erro, ou não agir quando sabemos que devemos, é considerado pecado. Isso nos desafia a refletir. Quantas vezes, por conveniência ou medo, deixamos de agir de acordo com o que sabemos ser certo? O texto continua mostrando que o sacrifício pela culpa abrange pecados não intencionais,
negligências e ofensas contra as coisas sagradas, conforme Levítico 5, versículo 15. Era um lembrete constante de que o povo precisava estar em conformidade com a santidade de Deus em cada detalhe da vida. Esses sacrifícios tinham um profundo significado espiritual e social. Os arqueólogos encontraram altares de sacrifício em várias culturas ao redor de Israel, mas a singularidade da legislação de Levítico é sua insistência na santidade moral, que ultrapassava os simples rituais externos. Deus não estava apenas interessado em sacrifícios físicos, mas no coração arrependido do ofertante. A prática do sacrifício pela culpa nos ensina hoje a importância de reconhecer nossas falhas, mesmo aqueles que não são intencionais, e de buscar sempre estar em paz com Deus e com as pessoas ao nosso redor. No capítulo 6, Deus dá mais detalhes sobre o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Levítico 6, versículo 12, nos diz: o fogo sobre o altar arderá continuamente, não se apagará. Esse fogo que foi aceso diretamente por Deus era um símbolo da sua presença constante. O fogo que nunca deveria se apagar nos fala de uma vida de devoção contínua. Assim como o fogo no altar precisava ser mantido, nossa comunhão com Deus precisa ser alimentada todos os dias. Não podemos deixar que o fervor espiritual se apague. Através do Espírito Santo, temos a chama divina em nossos corações e cabe a nós mantê-la viva. Ainda no contexto do sacrifício, é importante lembrar que os sacerdotes tinham um papel fundamental. Em Levítico 6, versículo 9, Deus instrui sobre o holocausto. Ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto arderá sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. O holocausto era uma oferta que permanecia queimando durante a noite, simbolizando a entrega total e contínua a Deus. Não era um sacrifício parcial. Toda a oferta era consumida. Hoje, somos desafiados a nos perguntar se estamos oferecendo a Deus um sacrifício completo ou se estamos retendo algo de nossa vida. Pensem nisso. Os capítulos 7 e 8 continuam a falar sobre os diferentes tipos de sacrifícios e o papel dos sacerdotes. Em Levítico 7, versículo 37, vemos um resumo das instruções. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício pela culpa, da oferta de consagração e do sacrifício pacífico. Cada um desses sacrifícios tinha um significado específico, e todos eles apontavam para a necessidade de purificação e reconciliação com Deus. Mas o que realmente chama a atenção é o papel dos sacerdotes. Eles eram os mediadores entre Deus e o povo. Em Levítico 8, versículo 6, lemos que Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Isso marca o início da consagração dos sacerdotes. Arqueólogos encontraram várias inscrições e documentos de outras culturas antigas que indicam rituais de consagração de sacerdotes. No entanto, o que diferencia o sistema de Israel é que a consagração de Arão e seus filhos não era apenas um ato ritual, mas tinha um significado profundo de pureza e separação. Eles eram lavados, vestidos com vestes santas e ungidos com óleo, simbolizando que estavam sendo separados para um serviço santo. Quando olhamos para os sacerdotes no Antigo Testamento, vemos que eles prefiguram o papel de Cristo. Hebreus 7, versículo 27, nos diz que Jesus, nosso sumo sacerdote, não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo é o sacrifício perfeito e o sacerdote perfeito. Ele não precisa de rituais repetidos, pois sua obra na cruz é definitiva. Hoje, como cristãos, somos chamados a ser sacerdotes reais, conforme 1 Pedro 2, versículo 9. Isso significa que, embora não ofereçamos mais sacrifícios de animais, somos chamados a viver uma vida de santidade, chamados para interceder pelos outros e estar sempre em comunhão com Deus. Assim como Arão e seus filhos foram lavados e consagrados,
nós também fomos purificados pelo sangue de Cristo e separados para servir a Deus de forma plena. Outro ponto importante desses capítulos é que cada sacrifício tinha uma ordem precisa. Deus é um Deus de ordem, e o tabernáculo e os sacrifícios eram uma representação dessa ordem divina. O caos que o pecado trouxe ao mundo era confrontado pelo cuidado detalhado de Deus em organizar o culto. Assim como Israel precisava seguir as instruções à risca, somos chamados a viver de acordo com a ordem e a vontade de Deus, não de forma desordenada, mas seguindo o caminho que Ele estabeleceu. Nosso relacionamento com Deus exige atenção aos detalhes. Não podemos ser negligentes em nossa vida espiritual. Assim como o fogo no altar deveria queimar continuamente, nossa devoção a Deus deve ser constante. Assim como os sacerdotes eram ungidos e separados para o serviço santo, nós também somos chamados a viver uma vida de separação do pecado e de consagração a Deus. Os capítulos 5 a 8 de Levítico nos ensinam então que o caminho para nos aproximarmos de Deus exige purificação, ordem, arrependimento e consagração. Deus, em sua graça, nos deu os meios para estar em sua presença. E hoje temos Cristo como nosso mediador e o sacrifício perfeito. A pergunta que fica para nós é: estamos vivendo em resposta a esse sacrifício, entregando nossas vidas de forma plena e contínua a Deus? Que a chama de nosso coração, assim como o fogo no altar, nunca se apague. Nos capítulos 9 ao 12 de Levítico, a narrativa atinge um momento crucial na vida de Israel, quando a glória de Deus se manifesta de forma poderosa e, ao mesmo tempo, um alerta solene é dado ao povo sobre a santidade de Deus e a seriedade de seu culto. O capítulo 9 começa com a consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio, e o povo estava reunido para testemunhar a primeira oferta feita por eles como sacerdotes. Levítico 9, versículo 4, nos revela uma promessa: porque hoje o Senhor vos aparecerá. Imagine a expectativa no coração de todos ao ouvirem que Deus, o Santo, estava prestes a se manifestar de uma maneira visível. Quando lemos em Levítico 9, versículo 23 ao 24, que a glória do Senhor apareceu a todo o povo, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar o holocausto e as porções de gordura, podemos imaginar o espanto e reverência no coração da multidão. Esse fogo, que veio diretamente do céu, era o sinal de que Deus aceitou o sacrifício e habitava no meio do seu povo. Esse momento não era apenas um espetáculo, era uma confirmação de que o tabernáculo, os sacrifícios e o sacerdócio haviam sido estabelecidos de acordo com a vontade de Deus. Arqueologicamente, sabemos que outras culturas antigas tinham altares e sacrifícios, mas o que distinguia Israel era a presença ativa e manifesta de Deus no meio deles. O fogo que desceu do céu em Levítico 9, versículo 24, lembra-nos de eventos similares em outras passagens da Bíblia, como em 1º livro de Reis, capítulo 18, versículo 32, quando Deus respondeu ao sacrifício de Elias no Monte Carmelo. Esses eventos eram marcadores claros de que o Deus de Israel era diferente dos deuses pagãos. Ele era vivo, presente e ativo. No entanto, no capítulo 10, vemos que essa glória de Deus não podia ser tratada de maneira leviana. Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, algo que Deus não tinha ordenado. Levítico 10, versículo 2 diz: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. A seriedade do pecado de Nadab e Abiú foi instantaneamente julgada. Eles tentaram aproximar-se de Deus de uma maneira que ele não tinha prescrito, e isso nos lembra da santidade de Deus e da importância de obedecer à sua palavra. Na cultura de Israel, a reverência pelo sagrado era um princípio fundamental, e o erro de Nadab e Abiú se tornou um aviso solene para todos. Esse evento nos lembra que em nossa vida espiritual não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Ele é santo e merece a mais profunda reverência. Muitas vezes, na nossa cultura, existe a tentação de tratar o que é sagrado de maneira superficial, seja no culto, nas nossas orações
ou no nosso comportamento diário. A história de Nadab e Abiú é um lembrete poderoso de que Deus não muda e Ele ainda exige que seu povo se aproxime dele com seriedade e respeito. No capítulo 11, vemos Deus dando a Israel leis detalhadas sobre os animais puros e impuros. À primeira vista, essas leis podem parecer estranhas para nós hoje, mas eram uma maneira prática de ensinar ao povo a diferença entre o santo e o comum, o puro e o impuro. Levítico 11, versículo 44, nos diz: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. O que comiam, o que tocavam e como viviam eram todas maneiras de refletir a santidade de Deus. Essas leis também tinham um componente prático. Estudos arqueológicos e científicos sugerem que muitos dos animais considerados impuros, como porcos, poderiam transmitir doenças mais facilmente naquelas condições antigas. Assim, Deus, além de ensinar lições espirituais, também protegia o seu povo de práticas que poderiam ser prejudiciais à saúde. O texto é muito rico e falaremos detalhadamente sobre isso, e vocês verão que não se trata apenas de práticas relacionadas à saúde do povo. Vai muito além disso. De qualquer forma, hoje, essa distinção entre o puro e o impuro não é mais aplicada da mesma forma cerimonial, mas a lição permanece. Deus nos chama a uma visão de santidade, separação do pecado e devoção total a Ele. O capítulo 12 aborda as leis sobre a purificação após o parto. Em Levítico 12, versículo 2, Deus diz: Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda 7 dias. Após esse período, a mulher passaria por um processo de purificação. Embora a linguagem possa parecer dura para os padrões modernos, essas leis não significavam que a mulher era moralmente impura, mas que havia uma necessidade de purificação ritual. A vida e a morte, que estão intrinsecamente ligadas ao processo de nascimento, eram consideradas algo sagrado e mereciam uma atenção especial. No Novo Testamento, vemos um eco desse conceito de purificação quando Maria, mãe de Jesus, vai ao templo para oferecer um sacrifício de purificação em Lucas 2, versículos 22 ao 24. Isso mostra que mesmo em tempos de Jesus, essas leis ainda eram observadas. No entanto, com a vinda de Cristo, o conceito de pureza e santidade foi transformado. Ele nos purificou de uma vez por todas, e a pureza que Deus agora exige é a do coração. Hoje somos chamados a viver uma vida de reverência, assim como o povo de Israel era chamado no deserto. O sacrifício de Cristo nos dá acesso a Deus, mas isso não significa que podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Que nossas vidas sejam marcadas por uma devoção total a Ele, reconhecendo sua santidade em cada detalhe do nosso viver. Nos capítulos 13 ao 16 de Levítico, a palavra de Deus nos leva a uma profunda reflexão sobre a pureza e a santidade, especialmente no que diz respeito às doenças da pele, à purificação de objetos e lugares e ao dia da expiação. Esses capítulos, embora possam parecer distantes de nossa realidade, têm uma aplicação poderosa para os nossos dias. Ao ler Levítico 13, vemos as instruções detalhadas sobre como os sacerdotes deveriam lidar com pessoas que apresentassem sinais de lepra. Quando houver na pele do corpo de alguém inchaço ou pústula ou mancha lustrosa, como de praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote. Naquela época, a lepra não era apenas uma doença física, mas também representava a impureza espiritual e a separação do convívio social. Ao olhar para as culturas antigas, vemos que outras sociedades também tratavam as doenças da pele com grande cuidado, muitas vezes isolando os doentes. No entanto, o que torna a abordagem bíblica única é o fato de que Deus estava diretamente envolvido no processo de diagnóstico e cura. Não era apenas uma questão de saúde pública, mas uma questão espiritual. O sacerdote não era apenas um médico, mas um mediador entre Deus e o homem. Essa era uma forma de o povo entender que a pureza física refletia a necessidade de pureza espiritual. Arqueologicamente, descobertas em áreas antigas do Oriente Médio mostram que a lepra era uma preocupação comum em várias culturas. Alguns achados sugerem que comunidades inteiras eram designadas para leprosos, isolando-os para proteger o restante da população.
Isso reflete o cuidado que vemos nas instruções de Levítico, onde o sacerdote deveria examinar a pessoa repetidamente, determinando se a doença era de fato uma lepra ou algo temporário. Essa separação também nos fala sobre a seriedade do pecado em nossas vidas. O pecado é algo que contamina não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. É por isso que a pessoa com lepra era separada e colocada fora do acampamento até que fosse considerada limpa novamente. O isolamento não era apenas físico, mas também uma ilustração espiritual da separação que o pecado causa entre nós e Deus. E como lemos em Levítico 13, versículo 45 ao 46, e o leproso em que houver a praga, as suas vestes serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta e coberto o beiço, clamará: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Está imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Nos dias de hoje, embora não vivamos mais sobre essas leis cerimoniais, o princípio permanece. Muitas vezes permitimos que o pecado nos contamine e, ao fazer isso, nos isolamos da presença de Deus. Assim como o leproso tinha que ser declarado limpo pelo sacerdote, nós também precisamos do toque do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, para sermos purificados do pecado que nos separa de Deus. Levítico 14 nos fala sobre a purificação do leproso. E a cerimônia que o trazia de volta à comunidade envolvia sacrifícios, óleo e sangue. Este será o ritual do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. O leproso não poderia simplesmente voltar por conta própria. Ele precisava do sacerdote para declarar sua purificação. Isso nos lembra que não podemos nos purificar sozinhos. Precisamos de Jesus, nosso sumo sacerdote, que fez o sacrifício final por nós. Assim como o leproso era aspergido com sangue e declarado limpo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É interessante como há também um processo de purificação para casas e objetos contaminados, como vemos em Levítico 14, versículo 33 ao 53. Esse cuidado com os ambientes nos lembra que a santidade deve permear todos os aspectos de nossas vidas, desde nossos corpos até nossos lares. Deus quer que tudo ao nosso redor seja puro, não apenas em termos de saúde física, mas também em termos espirituais. Em Levítico 15, encontramos uma série de leis detalhadas que tratam das impurezas corporais, tanto para homens quanto para mulheres. A palavra-chave aqui é impureza, ou seja, uma condição temporária que exclui a pessoa do culto no tabernáculo. Estas instruções abrangem desde fluxos anormais de sangue até secreções masculinas, mostrando a preocupação de Deus com a santidade do seu povo até nos aspectos mais íntimos e pessoais. O texto faz uma distinção clara entre impureza e pecado. Ter um fluxo de sangue ou uma secreção corporal não era considerado um pecado, mas uma condição temporária que impedia o contato com o sagrado. Isso nos ensina que a santidade exigida por Deus não estava limitada às atitudes do coração, mas também se estendia ao corpo e suas funções naturais. O contato com o sangue ou fluidos corporais, símbolos da vida e da morte, era tratado com grande seriedade, pois estas funções envolviam a essência da existência humana. O sangue, em particular, tinha um significado poderoso nas Escrituras, pois representava a vida, como já falamos. Quando uma pessoa era ritualmente impura, ela precisava de uma purificação por meio de lavagem e, em alguns casos, de sacrifícios, indicando que o caminho de volta à comunhão com Deus envolvia mais do que uma limpeza exterior. Era uma imagem da necessidade de redenção e perdão. Para as mulheres, o ciclo menstrual e o pós-parto, como também já vimos, eram momentos em que a impureza ritual se manifestava, mas também havia provisões específicas para fluxos anormais. No caso dos homens, secreções anormais também traziam essa impureza. Em ambos os casos, o retorno à pureza envolvia tempo, um processo de espera, banho e, em certos casos, sacrifícios. Esse ciclo reflete a importância da paciência e do reconhecimento de que o contato com o sagrado exigia preparação.
Hoje, essa pureza encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, que não apenas purificou os impuros, mas tocou aqueles considerados impuros e trouxe a restauração completa. A lei de Levítico aponta para a necessidade de purificação, mas o Evangelho revela que Cristo é a nossa purificação, o único que nos torna limpos diante de Deus. Levítico 16, versículo 2 diz: Dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no santuário, dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. O dia da expiação era o dia mais sagrado do calendário judaico. Era o único dia em que o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, e ele faria isso para expiar os pecados de toda a nação. 2 bodes eram usados. Um era sacrificado e o outro, o bode emissário, era enviado ao deserto, simbolizando o afastamento do pecado de Israel. Este ato de expiação nos aponta diretamente para Cristo. Ele é o sacrifício final que removeu nossos pecados de uma vez por todas. Assim como o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, Jesus entrou na presença de Deus por nós, não com o sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue. Essa cerimônia nos ensina a importância de reconhecer nossos pecados e buscar a expiação de Deus. Hoje, vivemos em um mundo que muitas vezes nega ou ignora a realidade do pecado. Mas o dia da expiação nos lembra que o pecado é sério, que ele nos separa de Deus e que precisamos de perdão. Finalmente, em Levítico 16, versículo 30, lemos: Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Esse versículo é um lembrete poderoso de que, por mais grave que seja o pecado, Deus está sempre disposto a perdoar e purificar aqueles que se voltam para Ele com arrependimento. E assim como o povo de Israel esperava, com expectativa, o dia da expiação, nós também podemos viver com a certeza de que em Cristo fomos purificados e reconciliados com Deus. Nos capítulos 17 ao 20 de Levítico, Deus continua a instruir seu povo sobre como viver uma vida santa, separada do pecado e dedicada ao Senhor. O chamado à santidade é claro, pois o povo de Israel deveria refletir a santidade de Deus em todas as áreas de sua vida. Começamos com a ênfase no sangue, que aparece em Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Nesse versículo, vemos o peso espiritual que o sangue carregava na antiga aliança. O sangue não era simplesmente um líquido, mas carregava um significado profundo de vida e de expiação. Historicamente, sabemos que o sacrifício de animais era uma prática comum em muitas culturas antigas, mas em Israel, esse ato tinha uma significância especial. Os altares e locais de sacrifícios descobertos em regiões do Oriente Médio também são a prova de que a diferença no sistema sacrificial de Israel era a centralidade do perdão e da santidade que se buscava ao derramar o sangue. Deus ordena que o povo não beba sangue, conforme Levítico 17, versículo 12. Eu falei sobre isso na ocasião em que analisamos o livro de Êxodo, mas é importante que se diga que a vida está no sangue, e o sangue deveria ser exclusivamente dedicado ao Senhor. Isso era um lembrete constante de que a vida pertence a Ele. Quando olhamos para o sacrifício de Cristo, entendemos a profundidade dessa declaração. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o ato final de expiação, cumprindo tudo o que o sistema sacrificial de Levítico apontava. Isso deve impactar nossa vida hoje, nos lembrando que nossa redenção custou um preço: o sangue de Cristo. Falaremos mais profundamente sobre isso quando analisarmos os textos mais complexos do livro de Levítico a partir do próximo vídeo. Levítico 18 nos leva a uma série de leis sobre a pureza sexual e as relações familiares. O Senhor proíbe as práticas imorais que eram comuns entre os povos pagãos ao redor de Israel. Deus diz claramente: não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Esse alerta nos mostra que Deus não estava apenas formando uma nação politicamente, mas espiritualmente. Israel deveria ser diferente, separado das práticas abomináveis das nações vizinhas.
Muitas das culturas antigas, como os cananeus, praticavam cultos que envolviam imoralidade sexual e sacrifícios humanos. Isso era detestável aos olhos de Deus e ele exigia que seu povo vivesse de acordo com seus padrões. Essa separação do mal se aplica a nós hoje. Embora possamos não viver em um contexto de idolatria explícita, o mundo ao nosso redor ainda promove práticas e valores contrários à santidade de Deus. A pureza sexual e a integridade nas relações são aspectos fundamentais da nossa vida cristã. Assim como Deus chamou Israel para não se contaminar com as práticas das nações, ele também nos chama para não nos conformarmos com o mundo. Levítico 19 continua com um apelo à santidade. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Esse capítulo é uma lista de instruções detalhadas para a vida cotidiana, cobrindo desde a justiça nas relações com os outros até a adoração verdadeira a Deus. Deus se preocupa tanto com o modo como tratamos os necessitados, quanto com a nossa adoração no templo. Em Levítico 19, versículo de 9 a 10, Deus instrui seu povo a deixar parte da colheita para os pobres e estrangeiros. Isso mostra que a santidade não é apenas sobre seguir rituais, mas sobre o cuidado prático com os outros. A justiça social era uma expressão da santidade de Deus. Nosso mundo moderno, com suas questões de desigualdade, também precisa dessa perspectiva bíblica. Deus se importa com os marginalizados e, como crentes, somos chamados a refletir essa mesma preocupação. Se buscamos viver em santidade, isso deve transbordar em como tratamos as pessoas ao nosso redor, especialmente os que estão em situações vulneráveis. Por fim, em Levítico 20, Deus dá as consequências para aqueles que violarem suas leis. O capítulo destaca o pecado de adorar deuses falsos, como Moloque, e a gravidade de praticar sacrifícios humanos. Qualquer que der dos seus filhos a Moloque, certamente morrerá. A arqueologia nos mostra que cultos a deuses como Moloque envolviam a terrível prática de sacrificar crianças. Era uma idolatria abominável aos olhos de Deus, algo impensável para o povo de Israel. Mas Deus não apenas condena a adoração idólatra, ele exige pureza em todas as áreas da vida e vemos isso refletido nas leis sobre imoralidade sexual, relações familiares e a vida comunitária. A ideia central desses capítulos é que a santidade permeia cada aspecto da vida do crente. Não há separação entre o sagrado e o secular para o povo de Deus. Isso se aplica diretamente a nós, que muitas vezes fazemos distinção entre nossa vida espiritual e o resto de nossa vida cotidiana. Assim como Deus exigiu que Israel fosse santo em tudo, ele também nos chama a viver em santidade em todas as esferas. Em casa, no trabalho, nas nossas interações diárias. Quando refletimos então sobre os mandamentos de Deus nesses capítulos, percebemos que o foco é um relacionamento contínuo e genuíno com ele. Deus não estava apenas dando ordens arbitrárias, mas estava moldando uma nação que refletiria seu caráter santo para o mundo. Hoje, como seguidores de Cristo, temos o privilégio de viver à luz dessa santidade, sabendo que por meio de Jesus temos acesso ao Pai e somos chamados a ser luz no meio de um mundo em trevas. Nos capítulos 21 ao 24 de Levítico, Deus começa a tratar de forma mais específica sobre a santidade dos sacerdotes e a reverência devida a ele por parte de todo o povo. A responsabilidade dos sacerdotes era maior e suas vidas eram um reflexo direto da santidade do Senhor. Em Levítico 21, Deus diz a Moisés que os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, deveriam manter um nível de pureza superior ao do restante da nação. Isso incluía não tocar em mortos, não desfigurar o corpo e até a escolha de suas esposas era restrita para manter o sacerdócio puro. Santos serão para seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Aqui vemos que em uma cultura em que os líderes religiosos eram frequentemente vistos como representantes dos deuses, Deus exigia que os líderes de Israel fossem santos porque ele é santo. A descoberta de textos e inscrições antigos em outras culturas ao redor de Israel revela que muitos sacerdotes pagãos eram conhecidos por suas práticas imorais. No entanto, os sacerdotes de Israel deveriam ser diferentes, separados e irrepreensíveis, pois seu serviço representava o próprio Deus.
Levítico 22 continua a ênfase na pureza dos sacerdotes, mas também aborda as ofertas que eles traziam ao Senhor. Nenhum homem da descendência de Arão, leproso ou que padece fluxo, comerá das coisas santíssimas até que esteja limpo. As ofertas que eram trazidas deviam ser sem defeito, perfeitas, porque refletiam o caráter de Deus. E da mesma forma, os sacerdotes que as ofereciam também precisavam estar em um estado de pureza ritual. O simbolismo aqui é claro: não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira, mas devemos vir a Ele com reverência e santidade. Este princípio é aplicável aos nossos dias. Assim como os sacerdotes antigos precisavam estar limpos para ministrar ao Senhor, hoje, como crentes, somos chamados a uma vida de pureza. Deus ainda exige santidade de nós, e isso se reflete em como vivemos nossas vidas diárias. A Bíblia nos diz que somos sacerdócio real. E como tal, nossa vida deve refletir a santidade de Deus em cada aspecto. No capítulo 23, Deus estabelece as festas sagradas, as santas convocações que o povo de Israel deveria observar ao longo do ano. Estas são as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. As festas mencionadas incluíam a Páscoa, o Pentecostes, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Cada uma dessas festas tinha um significado específico, apontando para o plano redentor de Deus. A Páscoa, por exemplo, que já foi tratada aqui em detalhes, comemorava a libertação do povo do Egito, mas também apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que seria sacrificado pela nossa redenção. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos que Jesus cumpriu essas festas em sua vida e ministério. Muitas dessas festas eram celebradas com grande pompa e alegria em Israel antigo, especialmente em Jerusalém. As peregrinações anuais durante essas festas também mostram o compromisso do povo com os mandamentos de Deus. Mas o que essas festas nos ensinam hoje? Elas nos lembram que Deus é um Deus de aliança, que caminha com seu povo através das gerações. Assim como Ele guiou Israel, Ele nos guia em Cristo e somos chamados a lembrar e celebrar suas obras em nossas vidas. Finalmente, Levítico 24 aborda a importância da luz perpétua no tabernáculo e do pão da proposição. O candelabro deveria ser mantido aceso continuamente, como um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para a luminária, para que se acendam as lâmpadas continuamente. O pão da proposição também deveria ser renovado continuamente e ficava diante do Senhor como uma lembrança da aliança entre Deus e Israel. Esses elementos do tabernáculo têm uma aplicação profunda para nós. Eu já falei sobre isso aqui quando tratei de toda a simbologia do tabernáculo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista. Você vai ficar maravilhado com a profundidade da palavra de Deus e como cada detalhe do tabernáculo aponta para a criação e para a obra do Messias vindouro. Um vídeo espetacular. A luz perpétua simboliza a luz de Deus que nunca se apaga. E Jesus é essa luz. Em João 8, versículo 12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim como a luz no tabernáculo não deveria se apagar, a luz de Cristo em nossas vidas deve brilhar continuamente, refletindo sua presença em nós para o mundo. O capítulo 24 termina com um episódio em que o filho de uma mulher israelita blasfema contra o nome de Deus. Quem blasfemar contra o nome do Senhor certamente morrerá. Este julgamento pode parecer severo, mas reflete a seriedade com que Deus trata o seu nome e a sua santidade. A blasfêmia era um ataque direto contra o caráter santo de Deus e, no contexto da época, isso tinha profundas implicações para a comunidade. Hoje, embora vivamos sobre a graça de Cristo, ainda precisamos lembrar da santidade de Deus. Sua santidade não mudou e nossa reverência por Ele deve ser refletida em nossas palavras e ações. Deus nos chama a viver de maneira que honre seu nome em tudo o que fazemos. Pois somos chamados a ser luz no mundo, a viver de maneira pura e a honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida. A história de Israel, com seus altos e baixos, nos mostra que a santidade não é um chamado fácil, mas é um chamado necessário para aqueles que desejam estar na presença do Deus Santo.
Nos capítulos 25 ao 27 de Levítico, Deus dá instruções sobre o ano sabático e o jubileu, leis que regulam a terra, a propriedade, os escravos e as dívidas. O capítulo 25 começa com a ordem de Deus a Moisés, no Monte Sinai, sobre a prática do descanso da terra. Por 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Esta lei nos lembra que a criação pertence a Deus e ele estabeleceu um ritmo de trabalho e descanso para tudo. O descanso sabático da terra não era apenas para o benefício ecológico, mas também era um lembrete de que o povo dependia da provisão de Deus e não apenas de seu próprio esforço. Arqueólogos descobriram documentos antigos que mostram que em outras culturas a terra era trabalhada de forma contínua, sem nenhum período de descanso. Isso muitas vezes resultava em desgaste e esgotamento dos recursos naturais. Mas Deus estabeleceu um princípio de renovação para o seu povo. Essa prática do ano sabático também aponta para a confiança que Deus esperava de Israel, pois no 6º ano ele prometia a abundância, de forma que o povo teria sustento suficiente para o período de descanso. Em nossa vida hoje, esse princípio nos ensina sobre a necessidade de descansarmos em Deus e confiarmos nele, sabendo que ele é o nosso provedor em todas as circunstâncias. No capítulo 25, Deus também fala sobre o jubileu, um ano de libertação a cada 50 anos. E santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O jubileu era um momento extraordinário em que dívidas eram perdoadas, escravos eram libertados e terras vendidas eram devolvidas aos seus donos originais. A terra, o povo e os recursos eram todos restaurados ao seu estado original em uma grande demonstração da misericórdia e justiça de Deus. Em Cristo encontramos um jubileu espiritual. Jesus, em Lucas 4, versículo 18 ao 19, proclama o ano aceitável do Senhor ao anunciar o Evangelho, uma referência direta ao jubileu. Em Cristo somos libertos das dívidas espirituais que não podíamos pagar. Somos restaurados à comunhão com Deus e recebemos a liberdade de viver como filhos e herdeiros do reino. Este conceito de restauração nos chama a vivermos de forma que promovamos justiça, perdão e reconciliação nas nossas relações, refletindo o caráter do jubileu em nossa vida diária. O capítulo 26 traz bênçãos e maldições conforme Israel obedecesse ou desobedecesse aos mandamentos de Deus. Deus faz uma promessa: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo dará o seu fruto. As bênçãos incluíam prosperidade agrícola, paz na terra e a presença de Deus no meio do povo. Mas se Israel desobedecesse, viriam maldições como fome, inimigos e exílio. Deus disse: se porém me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, eu porei o meu rosto contra vós e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Este pacto de bênçãos e maldições revela a seriedade do compromisso que Deus exige. Na história de Israel, vemos como a desobediência levou à destruição de Jerusalém e ao exílio na Babilônia. No entanto, mesmo em meio à advertência das maldições, Deus promete restaurar seu povo se eles se arrependerem. Mas se confessarem a sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão. Esse chamado ao arrependimento e à restauração é uma mensagem eterna para nós. Em Cristo, somos chamados a viver em obediência à sua palavra, sabendo que Ele é fiel para nos perdoar e restaurar quando nos arrependemos. O último capítulo de Levítico, o capítulo 27, trata dos votos e das ofertas dedicadas ao Senhor. Aqui vemos que tudo o que era oferecido a Deus tinha que ser santo e separado para Ele. Nada do que alguém dedicar ao Senhor poderá ser vendido ou resgatado. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Isso nos ensina que o que oferecemos a Deus deve ser sincero e de coração, e que nossa devoção a Ele deve ser completa, sem reservas.
Hoje, isso se aplica às nossas vidas em termos de nossa entrega a Deus. Devemos consagrar a Ele tudo o que somos e temos, sabendo que Ele merece o melhor de nós. Quando olhamos para o livro de Levítico como um todo, percebemos que ele é um guia detalhado para a vida santa. Deus estava ensinando Israel a ser um povo separado que refletisse sua santidade em todas as áreas da vida. Embora muitas das leis cerimoniais e sacrificial tenham sido cumpridas em Cristo, os princípios de santidade, justiça e reverência ainda se aplicam a nós hoje. Em Cristo encontramos a realização de tudo o que Levítico apontava. Ele é o nosso sumo sacerdote, o Cordeiro perfeito, o mediador da nova aliança. Assim como Israel foi chamado à santidade, também somos chamados a sermos santos em tudo o que fazemos. Portanto, Levítico nos ensina a viver em santidade e reverência diante de Deus. Somos chamados a refletir seu caráter em nossas ações diárias. Que ao estudarmos este livro, possamos ser lembrados da santidade de Deus e da nossa responsabilidade de viver como seu povo, separados para boas obras. Que Cristo, o cumprimento da lei e dos sacrifícios, nos inspire a viver uma vida de entrega e consagração a Deus, sabendo que agora vivemos na nova aliança, onde a graça de Deus nos capacita a sermos fiéis e obedientes. No próximo vídeo, começaremos a analisar as passagens que exigem uma interpretação mais profunda para o entendimento adequado deste livro. Não perca! Já dê o seu like agora e compartilhe este vídeo com os seus contatos para que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para continuar recebendo o nosso conteúdo. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.